Mas eu queria falar de moradores de rua, porque desde domingo nós tivemos aqui a morte do Marcelo, do Miguel, que morava aqui atrás. Eu passei a tentar estudar um pouco mais sobre essa situação dos moradores de rua. E comecei a ver algumas experiências bem-sucedidas. A experiência mais bem-sucedida é a da Finlândia. A Finlândia, e aí proporcionalmente nós podemos comparar um país com uma cidade, a Finlândia tinha 17 mil moradores de rua. Belo Horizonte estima-se algo em torno de 12, 13 mil moradores de rua. O que a Finlândia fez foi, primeiro, uma política estruturante de moradia definitiva. Então a gente está aí discutindo com todos os candidatos, e aí fala-se em abrigo, fala-se em mandar de volta aqueles para suas cidades de origem. Só que o que a Finlândia fez foi, primeiro, quem desses moradores de rua, e aí antes de tudo isso, um cadastro definitivo, um cadastro que seja fiel retrato da realidade, com esse cadastro definitivo e com o retrato da realidade, definiram quem desses moradores estavam com problemas de moradia, carência de moradia. Definidos, esse público definido, eles passaram a alocar moradias em prédios desocupados, em novas construções, com investimentos para a moradia. Solucionaram aí a primeira questão dos moradores de rua. Depois disso, passaram a atuar com aqueles que tinham problemas psíquicos, abandono, divórcio, separação da relação familiar. Começaram a trabalhar com essa população, identificando como fazer, ou para resgatar a vida anterior, ou para a construção de uma vida social, uma vida cidadã um pouco mais adequada. Depois, passaram a atuar com aqueles que eram dependentes do álcool. E aí, a atuação nos dependentes de álcool para a retirada desse problema das ruas e para levar essa situação daqueles que têm a dependência de álcool para o tratamento. E, por último, os dependentes de drogas. Claro que não foram retirados todos os 17 mil moradores de rua da Finlândia. Não foi isso que foi feito e nem é isso que pode ser feito. Sempre haverá, e isso faz parte da história do homem, os errantes, os homeless, aqueles que não têm aonde estar e que vão sempre preferir estar nas ruas. Mas eles não podem ser os 12 mil que estão em Belo Horizonte. Uma outra coisa que chama a atenção nessa pesquisa que eu fiz foi também numa experiência da Finlândia, e a mais bem-sucedida até então. A União Europeia usa a experiência da Finlândia como um espelho para poder fazer suas políticas. Uma outra experiência, outro detalhe da experiência da Finlândia é que se diminuiu a ação de organizações não governamentais. Passou-se a fazer uma política pública oficial, com o apoio das organizações não governamentais dentro do preceito da política pública. Em Belo Horizonte, nós sabemos que o processo está sendo feito às avessas. Existem grupos dentro da prefeitura que se alimentam dessa situação. E organizações não governamentais que se perenizam pelo problema dos moradores de rua. Então nós estamos caminhando para a solução de maneira avessa, de maneira contrária àquilo que é a boa experiência e a boa prática. Só para resumir, nós primeiro precisaríamos ter um cadastro eficiente desses moradores. A Prefeitura de Belo Horizonte não conhece quem são os moradores de rua da cidade. Não conhecem. Então, como é que você vai propor a solução para aquilo que você não conhece? Como é que você vai dar o diagnóstico se você não fez a anamnese? Então, nós não conhecemos quem são os moradores de rua da cidade. Não sabemos quantos deles terão que ter solucionado o seu problema de moradia. Quantos terão problemas psíquicos a resolver, ou dependência de drogas, ou dependência de álcool. Se nós não tivermos, primeiro, um diagnóstico e depois uma política estruturante, nós não iremos trabalhar com a realidade dos moradores de rua da cidade. Incomoda muita gente, prejudica o comércio e traz uma insegurança para a cidade. Se o próximo prefeito não pensar estruturadamente, os 15 mil
poderão virar 20, 25, 30. A gente não sabe a proporção. Basta olhar para a Califórnia e ver o que aconteceu lá.